Se o mundo de Deus se chocar com as minhas necessidades e as minhas demandas, Jesus está sinalizando qual é a prioridade. Você ou o reino? Buscai primeiro o reino de Deus. A minha vida não pode ser escondida, meu testemunho não pode ser escondido. A minha prioridade é pregar o evangelho com a minha vida. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, as suas ações no mundo biológico, psicológico, sociológico, espiritual, tem que ser para a glória de Deus. É incrível. Eu estou falando de prioridades. A primeira prioridade, a prioridade do mundo de Deus e não dos homens. Em Mateus 6,33, versículo a parte A do versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É o mundo de Deus e não dos homens. Reino de Deus tem a ver com uma vida de santidade, tem a ver com uma vida de temor a Deus, tem a ver com uma vida semelhante à vida de Cristo, aquilo que está em 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Uma vida onde o mundo, a oração, a palavra, o mundo de Deus tem a prioridade. O mundo de Deus, a prática da palavra. Na verdade, o resumo do reino de Deus, que está em Romanos 14,17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o reino de Deus é isso aqui que eu estou colocando para você. São as práticas do mundo espiritual que nós colocamos na nossa vida aqui na terra. O reino de Deus, ele tem a prioridade e não as nossas necessidades. Não tem a ver com lógica humana. Eu estou falando com a prioridade de quem conhece a Jesus. E eu digo uma coisa para você: se o mundo de Deus se chocar com as minhas necessidades e as minhas demandas, Jesus está sinalizando qual é a prioridade. Se o mundo de Deus, o mundo espiritual, se chocar com as minhas necessidades e as minhas prioridades, Jesus está dizendo qual é a prioridade. Você ou o reino? Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma prioridade de quem tem Jesus. Segunda prioridade é prioridade. Prioridade é o que está no topo de uma escala, é o que é mais importante. Segunda prioridade, que está em Marcos 16,15, Mateus 28, versículos 19 e 20, é pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinar e batizar. Essa é a segunda prioridade. Nós temos a prioridade de pregar o evangelho. E a Bíblia fala em 2 Timóteo 4,2, pregue a tempo e fora de tempo. Não importa se a vida está boa, se a vida está ruim, se você está em vitória ou em derrota, dia bom ou dia mal, manda pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Não é pedido, é uma ordenança. Isso é uma prioridade daquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Terceira prioridade que está acoplada a essa é pregar o evangelho com a nossa vida, é dar o testemunho, né, com a minha vida de quem é Cristo. Essa aqui é uma prioridade nossa. Não apenas falar a palavra de Deus, mas demonstrar com a nossa vida aquilo que a palavra de Deus faz. Aquilo que Jesus falou em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que coisa interessante. O meu testemunho tem que ser diante dos homens e no meio dos homens. Onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu interajo socialmente. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. A minha vida não pode ser escondida, meu testemunho não pode ser escondido. A minha prioridade é pregar o evangelho com a minha vida.
E uma coisa para o povo de Deus que está em João 13:35: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso aqui é muito importante. A maneira que nós estamos lidando com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, é uma demonstração do nosso testemunho e da nossa fé em Jesus Cristo. Querido, número 4, prioridades de quem pertence a Cristo. Escuta essa, é prioridade: cuidar da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa incrível. Você tem uma prioridade para cuidar da tua família. Você tem uma prioridade para educar e ensinar seus filhos. Você tem uma prioridade, homem, de sustentar a sua casa. Você não pode ficar enfurnado dentro de uma igreja, minha irmã, enquanto os seus filhos estão jogados para lá. A sua prioridade é cuidar da sua família, é atender a sua família, é prover para a sua família, é saber o estado da tua casa, com quem teus filhos andam, aonde eles vão, quem são os amigos e amigas dos seus filhos adolescentes que ainda estão sob seu domínio. Cuidar. Meu querido, minha querida, a prioridade da mulher casada é o marido. A prioridade do homem casado é a mulher, não são os filhos. Nós damos um tempo de prioridade quando as crianças, que ainda não estão desenvolvidas socialmente, para comerem sozinhas, para tomar banho sozinhas, para trocar roupa sozinhas, para atravessar uma rua sozinha, então nós damos um cuidado. Mas você não pode dar preferência para um filho de 18, 19, de 20, 21. A sua prioridade é sua mulher, a sua prioridade é seu marido. Isso aqui é Bíblia. Você diz que tem Jesus? Eu estou te mostrando as prioridades de quem tem Jesus. Número 5, prioridades de quem pertence a Cristo: promover a unidade do corpo de Cristo. Isso aqui é sério. Promover a unidade do corpo de Cristo. Uma questão de sobrevivência espiritual. Meu querido, ninguém sobrevive espiritualmente se não estiver ligado ao corpo. Não existe igreja online. Não existe igreja sem interação dos membros. Você tem que entender que para você promover a unidade do corpo de Cristo, preste atenção a isso que eu vou te falar. Número 1, reconheça que todos são importantes no corpo. Todos. Se você é um promotor da unidade da igreja, reconheça que todos são importantes. 2, reconheça que a sua sobrevivência espiritual depende do outro. Não existe membro no corpo que sobreviva isolado. Reconheça que a sua dependência espiritual depende de outros membros do corpo. 3, reconheça a sua importância no corpo. Você não é menosprezado, nem desprezível. Você é fundamental para o corpo de Cristo. Não deixa o diabo buzinar no teu ouvido. Não deixa pessoas insensatas e crentes carnais querer insinuar que você não tem valor no corpo. Você tem que entender que você é fundamental para o corpo, para a igreja de Cristo. E 4, você tem que entender que quem tem a prioridade é o corpo e não seus interesses ou sua função. Porque tem gente na igreja que acha que é importante o departamento que ele dirige, o setor que ele dirige. Faz uma igreja dentro de outra igreja. Você está redondamente enganado. Vai ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. A sua prioridade não é a sua função. A sua prioridade não é o que você faz. A sua prioridade não é o interesse da igreja. A prioridade é o corpo. A prioridade é o corpo e não a sua função. Você tem que entender isso. Em 6º lugar, quais são as prioridades de quem pertence a Cristo? Em 6º lugar, penúltimo lugar, você tem que servir com fidelidade e prudência. Mateus capítulo 24, versículo 45, na parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado esse servo, que quando o Senhor voltar o achar assim. Você tem que trabalhar no reino. É sua prioridade
com fidelidade e prudência. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Prudente é aquele que evita dano e erro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: requer que o dispenseiro se ache fiel. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E em sétimo lugar, qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade de quem pertence a Cristo? Em tudo, a minha vida e a sua vida tem que glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, as suas ações no mundo biológico, psicológico, sociológico, espiritual, tem que ser para a glória de Deus. É incrível. Até a maneira, olha o que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais. Até na maneira que você se alimenta, você glorifica ou não a Deus. A coisa é muito séria. Olha o detalhe que Paulo foi dar. A minha vida e a sua vida, se você pertence a Cristo, a sua prioridade é glorificar a Deus.